nosso mestre, Dr. Maia. E você pode continuar participando aí pelo nosso WhatsApp, viu? 986877340. Dr. Herberto Edson Maia, bom dia. Oi, Beatriz, bom dia, como vai? Eu tô aqui, né? Tô meio impactada com a notícia da morte do Silvio Santos. A gente fica... Eu fiquei sabendo agora, há pouco. A gente fica meio... E eu fui no meio do caminho aqui, recebi a notícia pelo Twitter, e a gente sempre... Não adianta, como eu disse, vou continuar dizendo, me emocionei, quase chorei. Na verdade, eu chorei, e acho normal que eu tenha chorado, porque foi uma pessoa na vida da gente durante décadas, aos domingos. Assistindo ou não, a gente sabia que ele estava lá, né? Realmente é uma pessoa que influenciou muita gente, né? E eu acho que como toda pessoa que, vamos dizer assim, tem uma visão pública muito grande, existe aquela coisa, né? O lado bom e o lado mau, como a gente sempre fala, né? Então tem a coisa boa do Silvio Santos e as críticas que provavelmente vão existir e existiram, né? E esse eu acho que é o comum das pessoas que se tornam públicas, né? Realmente. É manchete em todas as plataformas. Não há uma plataforma nesse momento que não tenha como manchete de capa a passagem do Silvio Santos, e com isso todo esse manejo emocional que a gente tem que fazer, né? Porque o Silvio Santos é a pessoa que realmente tem alguma coisa a ver com a gente. O Cênor Abravanel não. Mas como fazer essa divisão, né? Eu acho que é bem o que tu diz, cada pessoa tem um Silvio Santos seu, né? Uhum. E esse impacto depende do nível de comunicação, do tempo que eu assistia ou que eu tinha essa relação com ele. Então, cada pessoa vai ter uma reação pessoal em relação a isso, né? Como tu disse, tem gente que vai chorar, vai fazer o luto, vai ficar impactada, e outros que tiveram pouca consciência dessa relação, ou não tiveram relação nenhuma, ficariam assim neutros, né, em relação ao fato. Mas no sentido de comunicação no Brasil, é o que tu diz, né? Em todos os lugares agora se noticia a morte dele, né? Pois é, doutor Maia, sabe que aqui meio que parou tudo, né? A gente está vendo que houve uma parada aqui no Brasil, certamente, né? Em função dessa morte dele, até porque o SBT estava evitando dar detalhes da situação dele no hospital, que eu considero um erro, porque sempre estavam dizendo que ele estava quase bom, que ele iria sair, ia voltar para casa, e cria essa expectativa, né? Mas ao mesmo... essa... Sim, eles estavam sonegando informações a respeito da situação dele real, né? Um dos netos dele chegou a dizer, num determinado momento, que a situação estava muito periclitante, estava difícil. E aí depois ele veio, devem ter falado com ele veio e disse, não, o vovô vai conseguir sair dali e tal, não sei o quê. E aí, claro, as pessoas, né, sabendo da tolerância dele, do estilo dele, imaginavam que ele sairia mais uma vez. E isso que causa um impacto maior, né? Porque esse tempo todo ele está afastado da televisão já faz tempo, isso daria tranquilidade para as pessoas aceitarem com menos impacto. Mas mesmo assim, hoje, o impacto da morte do Silvio Santos não tem o que teria acontecido se fosse, por exemplo, em 2010, 2011, quando ele estava ainda muito no auge da apresentação, né? As pessoas já estão mais acostumadas com a ausência dele hoje, né? Como tu diz, a doença já, vamos dizer assim, de certa forma, prepara o que seria o velório, né, da situação de morte.
porque à medida que eu fico doente e me afasto do que eu faço, num sentido assim de uma pessoa pública, imediatamente todo mundo já espera e está se Isso. preparando para o desenlace, que é a morte, né? Uhum. Aí então vai ser um dia, vai ser um final de semana e também hoje baixou o hospital, no mesmo hospital baixou de volta, ninguém sabe exatamente qual é a situação, do Faustão. Ah, o Faustão. E o Faustão também, né? Tem tido, assim, Uhum. altos e baixos, até transplantes, né? Que não deram Isso. certo. E realmente, é de novo, como tu pontuou agora, já se prepara para o desenlace, né? É Uhum. que cada notícia me deixa mais próximo de um entendimento que a morte é o caminho final mesmo, né? E as pessoas então vão se preparando. E como a É, gente não está preparado, né, doutor Maia? Não não, tem como, não existe. É um negócio que na hora que tu sabe, mesmo às vezes uma pessoa que tu não vai muito com a cara dela, né? Tu tem uma certa antipatia pela pessoa, não sei o que, alguém te diz, ah, fulano, morreu. Tu, ah, nossa, morreu. Nós não estamos preparados para isso. não, a morte é uma das coisas assim mais difíceis de aceitar numa consciência como a que a gente tem da vida como ela é para nós, né? Então é muito difícil eu ter um bom relacionamento com a hipotética morte, né? A gente já falou várias vezes que tem até filósofos que colocam a morte como sendo uma sombra, uma vizinha, alguém assim muito próximo de nós. Se diz até que quando a gente nasce, a morte está junto conosco já. E que quando tu tem angústias, ansiedades, problemas, tu fala com a tua morte, no sentido assim de uma sombra que é ameaçadora e que hipoteticamente sabe tudo e sabe a hora que eu vou morrer, né? Então é uma fantasia criada para lidar melhor com as angústias da vida, né? Porque o tempo todo a gente está tendo problemas e dificuldades existenciais e que a vida às vezes fica sem sentido, sem cabimento. E se tu tem essa capacidade de dizer que é tudo relativo, que o caminho é assim mesmo, tu entende melhor que eu não sei bem por que eu estou aqui, nem sei quando vou embora, né? E de certa forma, então, podemos dizer que o Silvio Santos, ao levar a vida de uma forma tão alegre, tinha uma boa relação com o que seria o fim ou a morte dele, né? Porque estava sempre disposto, até naquele sequestro, né? Que eu vi tu Uhum. falando, ele saiu rindo, né? Sim, tentava falar dessa maneira, né? Uma amiga Uhum. nossa diz assim, ó, bom dia, eu admirava Silvio desde criança. Embora nos últimos tempos ele tenha se tornado insuportável, coisa natural, em função do declínio das capacidades do cérebro. Na real, as pessoas morrem muito antes de dar o último suspiro. Quando se começa a depender de outra pessoa para cuidar de nossas necessidades fisiológicas e higiene, já estamos mortos. A pessoa que existiu independente não existe mais. E é Tu vê verdade, que né? Que loucura não, isso. esses cuidados, vamos dizer, que a nossa civilização tem com a pessoa na medida que envelhece e vai perdendo capacidade, é uma coisa, vamos dizer, de uma sociedade em que preza a vida até os seus últimos momentos, né? Então, há uma tendência ao cuidado até situações em que todo mundo está de acordo que a pessoa deveria morrer. E hoje em dia, a gente está vendo que até essa abertura do suicídio consciente ou suicídio corajoso está se abrindo no mundo inteiro, né? Que as pessoas então se dão conta que já estão num ponto em que a vida está ficando um fardo e não mais uma coisa com possibilidades de algum tipo de prazer ou de investimento em alguma coisa. Ou como diz a nossa amiga, na verdade, aquela pessoa independente que tinha voz ativa e tal, ela já foi, né? Já se foi. Sim, porque hoje em dia a gente sabe, os estudos hoje estão muito voltados para o Alzheimer, para as demências, as pesquisas todas estão indo nessa direção,
porque como as pessoas estão vivendo mais, eu me aproximo dessas áreas de uma forma assim muito contundente, né? E preocupante mesmo, porque daqui a pouco um parente teu, um avô, enfim, de qualquer tipo de parentesco começa a ter problemas de memória, não reconhece mais as pessoas e fisicamente está muito bem. Então, realmente é uma coisa assim que deixa todo mundo com muita dificuldade de entender, né? Então, as pesquisas estão indo nessa direção para ver se, pelo menos, até a tua morte, tu ainda tem alguma ligação com as coisas e as relações que tu tinha até esse momento. Mas, realmente, ela tem razão, né? Cada vez eu vou ficando diferente do que eu era. E as pessoas têm que me cuidar cada vez mais. E isso tira toda essa linha da personalidade que antes era uma coisa admirada por todos à volta, né? Então é uma condição da existência humana isso aí, né? Uhum. E aí aparecem já aquelas pessoas aqui que estão criticando, e não vou nominar as pessoas, né? Mas, na verdade, pessoas que estão criticando toda essa emoção e falando mal do Silvio Santos, que nem gelou ainda. Quer dizer, sabe esse ódio que as pessoas guardam sobre o ódio dos outros? Deixa eu ver se eu consigo falar. Existe uma parcela de pessoas que são odiosas, odeiam um pobre, odeiam um negro, odeiam um judeu, odeiam LGBT, né? A gente sabe que existem determinadas pessoas, principalmente os fascistas, nazistas, eles odeiam tudo isso. Aí a gente odeia o fato deles odiarem. Nós odiamos o ódio que eles sentem daquele grupo que eles determinaram que seria fruto do seu ódio, né? E nós Exato. acabamos desenvolvendo um ódio mais ou menos na mesma, na mesma altura. E aí a pessoa vai ficando, por exemplo, se morre uma pessoa que seja, né, uma pessoa assim como Silvio Santos, aí alguém demonstra que se emocionou, aí o ódio que a gente sente faz com que a gente fique igual a eles, né? Isso indica de novo aquilo que a gente sempre fala, né? Que nós todos somos pessoas duplas, né? De certa forma, nós lidamos sempre com o bem e o mal, né? Então, na linha, vamos dizer, de entendimento do outro, eu tenho a minha maneira de pensar, a minha caixinha de informação, e eu me dou o direito de ter uma visão crítica do mundo e do outro de acordo com o que eu penso da existência e o que eu consegui amealhar como conhecimento e maneira de ver o mundo e a vida. Então, tem pessoas que, vamos dizer assim, são extremamente radicais e têm uma visão do outro de acordo com a sua radicalidade e preconceito. Isso é uma característica humana que está evidente o tempo todo, né? Essas emoções mais pesadas, como a inveja, o orgulho, a raiva, o ódio, o medo, são emoções que nos habitam o tempo todo. Dependendo da capacidade que eu tenho, vamos dizer assim, ética e moral, de entender o outro como igual a mim, eu posso ser uma pessoa boa com o outro e entender que o outro é igual a mim e que deve ser respeitado, ou eu tenho uma visão muito mais radical da vida e o outro é um perigo para mim, dependendo das condições desse outro. Então, filosoficamente, nós sabemos que todos nós somos duplos, de certa forma. Mas a maneira de pensar que me deixa bem pode ser odiosa ou empática, dependendo do grupo que eu pertenço, da religião que eu pretendo seguir, da filosofia, da linha política, da linha econômica. Tudo isso faz parte da minha linha crítica, da relação minha com a vida e com o outro. Essa é a base, vamos dizer, filosófica de explicar cada um de nós. Mas sempre há essa duplicidade. Isso aí não tem jeito da gente deixar de ser, né?
E assim, ó, eu tava pensando agora, assim, aquele personagem, não era personagem, ele era um ator do cinema mudo que só fazia comédias, é o Charles Chaplin, né? O Charles Chaplin, se tu for conhecer a vida pessoal dele, era uma tristeza só. Era uma vida muito difícil, uma vida muito com muitos problemas domésticos, pessoais, né? E uma parte também desses artistas que se dedica a fazer filmes de comédia e tal, depois tu vai saber um pouco da vida pessoal e tu também conhece aquele lado sinistro, assim, aquele lado meio triste da vida da pessoa, né? O quanto essas duas partes que são tão diferentes, elas meio que falam uma da outra, né? Essa É, necessidade, assim, incrível isso. essa é uma forma de entender melhor o sentido da vida mesmo, né? Quanto mais eu sou capaz de entender que o preconceito, a agressividade, o horror ao outro, a vontade de exterminar com o outro, de romper as relações. Hoje em dia a gente vê nessa nossa situação política brasileira aqui muitas brigas violentas, assim, até familiares, né? Em que as pessoas acabam ficando sozinhas por posições divergentes e sem nenhuma possibilidade de haver uma convergência de que ideias podem ser defendidas, mas não quer dizer que eu tenha que brigar ou não respeitar mais o outro, né? Então esse é um ponto assim complicado da nossa estrutura psicológica, né? E é uma realidade que nós temos que conviver o tempo todo, né, Beatriz? Pois é, mas a gente cria a expectativa de que uma pessoa que está sempre contando piada, que está sempre não sei o que, é uma pessoa que não tem problemas, que é feliz. E tu fica ali até meio invejando aquilo, né? E depois quando tu abre a porta e vê por dentro e tu vê que não é, dá um certo vazio, assim, uma perspectiva, meio É uma porque decepção, né? porque a gente cria, a gente chama personas, né? Estruturas pessoais assim de relacionamento com o outro e comigo mesmo. Então, eu tenho essa forma, vamos dizer, de lidar com as problemáticas que seriam minhas ocultas, usando o humor numa uma forma assim externa de me relacionar com a minha profissão, com o meu jeito de ser, porque esse tipo de ação, no caso do Silvio Santos, tem um poder enorme que o deixou assim muito rico, muito conhecido e muito capaz, vamos dizer assim, na linha do sucesso. Então o humor para ele era uma profissão, ser um humorista e um cara que está sempre tranquilo, disposto, rindo e achando graça de tudo. Mas não quer dizer que no meu íntimo não haja esse outro lado que tu está colocando como lado oculto que objetivamente eu escondo, mas internamente e no nível mais familiar provavelmente é o real da minha vida, né? Uhum. E todo mundo tem esse lado oculto, né? Tem lá, aí é que entra uma coisa, tem lado oculto de mim para mim mesmo, né? Aham. Eu, eu não consigo me enxergar como deveria. Então, a projeção, quer dizer, o que eu não suporto em mim, provavelmente é sempre projetado no outro. É como dizia o Sartre, né? O inferno são os outros. Uhum. Porque eu sou essencialmente bom, eu sou maravilhoso, eu entendo a vida, eu sei como é, eu não sou corrupto, os outros são. É Isso. tudo fantástico, né? Eu sou narcisistamente ou orgulhosamente um ser perfeito. Então por que que o mundo é assim? Porque essas outras pessoas são o que eu não sou. Fantástico, né? Pois é. E agora é interessante, mas eu queria sair um pouquinho da área do Silvio Santos aqui, até porque tem agora entrou aqui um ser, um ser engraçadíssimo, e tá Hum, tipo ironizando porque eu me emocionei com a morte do Silvio Santos, tá?
me ironizando, tá? Tirando uma onda com a minha cara aqui, né? Então, eu vou mudar o assunto para não ficar irritado, sabe? Porque é claro que eu me emocionei, eu chorei. Estou dizendo aqui que eu chorei. E eu só não chorei mais porque eu estou aqui falando no ar. Entende? Se eu estivesse sozinha, quando eu lesse a matéria, eu ia chorar. De verdade. Por quê? Porque Mas eu reconheço. Mas tu ele, viu como... ele conseguiu me irritar, entendeu? Ai, tu chorou, tu ficou emocionada. Caramba, claro, eu não sou feita de lata. Eu sou orgânica. Eu chorei. E vou chorar quando morreu o Roberto Carlos. Eu vou chorar quando morreu o Faustão. Eu vou chorar quando morrer o Lula. Eu vou chorar quando eu morrer. Eu não vou chorar porque eu não vou estar mais aqui. Não sou feita de lata. Então, assim, não tem nada de excepcional eu ter ficado emocionado, entende? O cara que me irritou. Conseguiu me, conseguiu me irritar, mexeu com os meus, com os meus brios, né? Que a pessoa pensa que tu é feita de lata, claro que tu não é, né? A gente é uma máscara, tem várias máscaras. Complicadíssimo isso. Mas aí é que tá, né, Beatriz? Agora deu para ter um exemplo bem comum, assim. Como é difícil eu fazer empatia com o afeto do outro, né? A Uhum. minha maneira de pensar torna ridícula a maneira de pensar e sentir do outro. Porque eu não consigo fazer uma empatia com a Beatriz, que teve essa vivência, vamos dizer, emocionante ou emocional em relação a essa morte. E tu ter o direito de ter essa capacidade de te emocionar mesmo tendo uma série de críticas à pessoa ou vendo uma série de problemáticas. Então, é esse respeito pelo estado afetivo do outro que é uma grande dificuldade da maioria das pessoas. Eu tendo a ficar irônico, agressivo, Uhum. crítico e até, vamos dizer assim, mais violento na maneira de lidar com o afeto do outro. E não me dou conta que em determinados momentos eu tive afetos idênticos e Sim. vivi situações idênticas de emoções que foram minhas de acordo com aquilo que eu vivi. E que nesse momento agora, se fosse falado, esse outra pessoa podia até achar ridículo aquilo que eu vivi. Mas eu não consigo lidar com isso no sentido empático. Cada um tem uma forma de lidar com seus afetos e o direito de sentir as coisas do jeito que sente. O Uhum. respeito, né, que seria para Sim. a vida afetiva que o outro tem, né? É que tem uma ilusão também na cabeça de algumas pessoas, pelo menos eu vejo assim, né? Não quero dizer que seja verdadeiro isso, mas tem pessoas que acham que ser de esquerda é ser uma pessoa que consegue se blindar quando se trata da dor de alguém que não siga o mesmo meu caminho. É como se fosse uma espécie de religião, eu não sinto a dor do outro, né? A dor do outro eu não sinto, porque a minha religião não permite, a minha religião não quer. Um negócio meio vesgo, assim, meio vesgo não, isso aqui é preconceito. Mas uma coisa assim meio até infantil, né? Eu não posso sentir a dor do outro porque eu sou de esquerda. Eu não posso sentir a dor do pobre, da fome, porque eu sou de direita. A pessoa que transforma uma ideologia numa espécie de religião, assim. Então eu sou muito intelectual. Eu sou profundamente, como é o nome daquilo? Eu gosto muito da visão dos grandes nomes da sociedade. Então eu não posso sentir mais essas emoções assim meio popularescas, né? A coisa mais popular. É meio complicado mesmo, né? As ideias e as religiões sempre são, vamos dizer, formas de eu ficar mais radical nas posições que eu ocupo. Então, dependendo da minha visão mais de ideias, de formas de enxergar a vida e as crenças que eu tenho, é que pode me tornar radical em relação a outras crenças e a outras posições. Por isso que essa divisão que existe lá fora, ela está dentro de mim. Por isso que a gente diz que o autoconhecimento de perceber que tudo que eu vejo como crítica lá fora e que é uma visão,
vamos dizer, de certezas que me dizem que este está errado e eu estou certo porque esse é o caminho, essa é a divisão máxima das relações fora de mim, e com todos os tipos de relacionamento acontece isso, né? Por isso que há essas crises constantes, né? E que vai até a guerra e a destruição do outro, né? Porque isso não está lá fora, está nas ideias que eu alimento em mim. Isso. E por isso a radicalidade, então, aumenta na medida que eu tenho certezas absolutas. Quanto mais certezas eu tiver, mais radical eu sou. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Por isso que uma das tendências, vamos dizer, seria assim a visão diplomática de discutir as ideias sem que haja uma agressão direta ao outro, no sentido até da destruição do outro. Mas isso é uma coisa muito difícil no real, porque os interesses e as problemáticas de interesses básicos, de ambição, enfim, de todos os níveis de ambição que nos habitam, é muito difícil eu realmente ter essa harmonia utópica, né, daquela humanidade, assim, de todos se respeitarem, se acharem maravilhosos. O admirável mundo novo, né, aquela história toda. Na verdade é isso. Aqui o Elvio entra aqui, comenta alguma coisa e tal, que não vem ao caso porque é sobre a pessoa que está falando, mas aí ele pergunta, mas amiga, tu não vai ficar braba e nem indignada se alguém disser que não sente nada, que pouco se importa se o Silvio Santos morreu ou não. E dá uma risada, né? KKKK. Mas é evidente que não. Mas claro que não, né? Se uma pessoa não sentir rigorosamente nada, o que eu tenho que ver com isso, entende? Não. A gente está aqui abertamente falando das emoções. Se a pessoa não sentiu nada, tudo bem. Tranquilo. Essa pessoa, para aquela pessoa, não teve densidade isso, nenhuma. Isso, e daí, o que importa para o resto da humanidade se a pessoa não sentiu nada? Nada. Também, né? É só Mas porque realmente... se supõe o respeito ao não sentir e ao sentir, né? Isso. Esse é o nível de respeito. Agora imagina, doutor Maia, se eu vou ficar braba com alguém que não sentiu nada, mas eu conheço, entende? Não sentiu, não sentiu. Problema seu, né? É aí que entra o respeito ao sentimento do outro. Exatamente. Deixa lá, deixa quieto, né? Sim, Beatriz, mas se o teu sentimento não é da mesma forma que o meu, aí tu é minha inimiga. Isso. E eu não estou de acordo contigo, né? Isso, eu vou te pegar na saída. Eu na saída aqui do parquinho eu vou brigar contigo. Quer dizer, meu Deus, né? Olha só, as emoções são demais. Aí eu me lembrei de uma coisa, doutor Maia, mais cedo, uma amiga aqui me colocou uma questão e eu disse, claro, podemos falar, mas tem que ser junto com o doutor Maia, né? O doutor Maia vai estar com a gente aqui no domingo. Aqui no sábado, né? Ela disse assim, ó, que a vida dela mudou completamente por uma coisa que a gente já comentou outra vez aqui. É que o marido dela se aposentou. E ele tá ficando em casa. E ela disse que estão pensando até em se separar. Porque ele é um chato total. Então, tu vê, né, dessa linha assim que o trabalho dele dava o equilíbrio do casamento, né? Sim. E no momento que eu tenho mais intimidade com uma pessoa, tu vê que eu passei a vida inteira com ela, né? 37 anos. Começa a ter problemas, né? Por isso que eu sempre digo que as relações que passam de 5, 10 anos, ou há uma estabilização numa parceria afetiva, em que o outro tem uma importância, vamos dizer assim, equivalente a um irmão, um pai ou uma mãe, porque a relação começa a ter uma linha de amizade e de parceria, que a gente pode equalizar como sendo, então, de amigo, irmão, o pai ou mãe. Essas seriam as relações mais estáveis que a gente entende afetivamente que deveriam existir. E, no entanto, essas relações que deveriam ser assim estáveis por causa do tempo que se passa com a pessoa, passam a ser o oposto disso.
E aí é que a gente levanta a hipótese das relações que entendidas assim como o narcisismo negativo. É uma linha mais masoquista e sádica, que naquele filme famoso Gaslight, hoje mesmo se fala o tempo todo em Gaslight, onde um é manipulado pelo outro, uma posição é mais de dor, de sofrimento, mas sem poder sair, e a outra, vamos dizer, mais sádica, de manipulação daquela outra pessoa. E isso o tempo todo, nas relações de casamento que levam à separação, ou pelo menos à infelicidade a dois, né? Isso é muito comum. Ela está dizendo que antes aguentava ele, quando ele trabalhava. E agora surgiram possibilidades novas que são chatas, difíceis e problemáticas. Então, por que eu estou aqui nesta relação? Mas aí a separação fica muito complicada em função de família, dinheiro, dependências de toda forma, né? Mas a infelicidade é que passa a existir na relação. Até porque tem uma pessoa estranha dentro de casa, né? E eu não consigo entender que a minha parceria, que tem tantos anos, que fundou uma família, que tem filhos, que tem isso, se tornou algo assim não palatável, que me deixa mal, enjoado. Mas eu continuo preso naquela relação. Doutor Maio, o senhor pode aceitar, ou já ouviu falar a hipótese de que quando um casal luta para comprar um imóvel dos sonhos, não é um imóvel para simplesmente assim continuar com a sua família. Trata-se do imóvel dos sonhos, tá? Essa é a diferença. Porque muitas vezes tu compra um imóvel, mas é um imóvel. E tem aquele imóvel que está ali, tem a sala gourmet, tem não sei o quê, tem tudo como tu quer, como a tua vida sempre sonhou. Que esse imóvel aí pode já se transformar num problema para o casal, porque daí não tem mais sonhos? Olha, depende muito aí de novo, né, dessa relação, né, porque como as pessoas vivem sonhando a dois, e esse imóvel aí no caso específico é uma coisa de realização dos dois, pode ser uma coisa que os una, né, que trabalhem para isso e tudo mais. Mas pode esses ideais estarem escondendo dificuldades que, à medida que os ideais são realizados ou desaparecem, surge o que seria, vamos dizer, o lixo da relação, as problemáticas que começam a vicejar e os ideais que se tinha a dois, de amor, de parceria, começam a ser, vamos dizer, infiltrados por essa zona odiosa, problemática e crítica de um com o outro. E aí, então, a deterioração da relação vai aumentando até que haja uma separação ou, pelo menos, um arranjo onde cada um viva a sua vida sem incomodar muito o outro, né? Olha só que pergunta aqui a nossa amiga Amanda. Amanda diz que ouve sempre aos sábados por força da mãe dela, que é nossa ouvinte. Só não dá aqui o nome da mãe, né? Depois manda para nós aqui. Ela diz assim, ela está perguntando se, como um psiquiatra, psicanalista, o Dr. Maia acredita em amor à primeira vista. Olha, isso aí é uma coisa assim altamente pessoal de cada um, né? Isso aí é sempre falado, existe em novelas, enfim, filmes e por aí afora. Essa capacidade de, vamos dizer, de empatia direta, que seria chamada de amor à primeira vista, por uma afinidade até de dificuldade grande de ser explicada por que houve aquela... Porque esse amor à primeira vista deveria ser equilibrado, né? Que os dois tivessem uma vivência intensa dessa ordem. O mais comum é uma ligação maior de um, em que o outro passa a ser tão idealizado que eu fico imantado e não consigo me desfazer daquela relação.
Então, essas relações com o tempo se transformam naquelas que a gente conhece bem, que são de dominação, de agressão e até de feminicídio, no caso, que é mais comum na linha do homem matando a mulher do que a mulher matando o homem. Mas esse amor à primeira vista é o chamado amor romântico, né? Em que eu idealizo o outro e vivo uma intensidade tão grande na linha do desejo. Desejo, eu digo assim, a relação é tão fantástica que o sexo é maravilhoso, a intimidade é maravilhosa e os dois se transformam em um. Mas com o tempo da relação, esse amor romântico, erótico, mais do desejo, tem que se transformar num amor afetivo de parceria nos modelos de relação assim estáveis, né, que são as relações entre parentes e relações de amizade, para persistir a relação no avante, quer dizer, cada um é diferente do outro. Então, o amor romântico intenso, à primeira vista, como ela está dizendo, pode existir, mas ele não é eterno. Romeu e Julieta terminaram mortos, né? Verdade. Mas quer dizer, claro que sempre é bem pessoal, assim, né? Mas Não, é uma essa, coisa altamente pessoal mesmo, né? Eu senti por aquela pessoa algo fantástico e isso pode ser um amor também a uma crença, a uma religião, a uma ideia, quer dizer, o desejo, ele se materializa em vários níveis, cada vez mais sublimados, né? E o desejo sexual é o mais poderoso de todos, a fantasia sexual, a intimidade física, a vontade de estar vivendo intensamente corpo com corpo, esse é o desejo mais básico, mas ele pode se transformar sublimadamente, o amor ao meu trabalho, o amor àquela família, o amor àquela mulher, aquele homem, o amor a uma ideia, e gradativamente isso sendo sublimado e melhorado no seu sentido mais, vamos dizer, mais amplo, né? Mas o físico que nós falamos, que ela está dizendo, é a visão do outro imediata e esse é o ser da minha vida, né? Isso é uma coisa mais rara e difícil de ser mantida num prazo maior, né? ela fala aqui, doutor Maia, que ela viveu uma relação assim, em que a outra parte disse que se apaixonou por ela de uma maneira fantasiosa, assim, que seria uma paixão à primeira vista, mas foi só da outra parte. E até hoje eu tenho que conviver com com as churumelas de alguém que não é correspondido. Não posso ser definitiva com a pessoa porque faz parte da família, é um primo distante, mas é insuportável. Já cheguei até no meu limite. E como que poderia ser assim? Um amor à primeira vista, mas apenas de um lado. Não deveria ser romântico e os dois se encontrarem como almas gêmeas? Deveria, né? Porque o ideal seria esse, de os dois serem empáticos com o afeto do outro. Mas tem pessoas que são obsessivas, né? Isso aí é uma característica quase, já podemos dizer, neurótica, né? Eu tenho uma obsessão por alguém ou algo, e essa obsessão me deixa vidrado naquela direção. E eu quero aquilo de uma forma obsessiva. Os obsessivos têm vários tipos de obsessão. O acumulador, enfim, todos os tipos de obsessão são absolutamente de linha neurótica e que deveriam ser tratados e que não é fácil fazer esses tratamentos porque é uma maneira de ser da pessoa tão densa que ela não abre mão daquela maneira, ela se justifica e tem sempre uma ideia clara de que aquilo é o caminho dela. Então essa é uma das linhas mais difíceis de tratamento, ser obsessivo em alguma direção. E isso pode se transformar em ódio. Mas um dos caminhos mais facilitados do ódio é a obsessividade, né? Uhum.
O terrorista é o cara que tem o ódio como linha de ação, né? Eu tenho que te destruir, tu não pode existir, não há possibilidade. Eu estou decidido e a minha vida é destruir o outro, aquele que eu não suporto, o que é meu inimigo absoluto, né? Então, todo o terrorismo e a agressão, vamos dizer, ligada à guerra, tem essa linha, assim, altamente carregada de obsessões, né? Eu sou terrorista do outro, tem que morrer. Uhum. E pode começar de um grande amor, quer dizer, eu gosto muito de alguém, e eu julgo que aquele alguém é uma pessoa que eu amo profundamente. Não sou correspondida nesse amor. Aí eu posso passar a odiar essa pessoa. Mas é exatamente o que acontece no feminicídio, né? Não só odeio, como extermino, porque eu não posso viver sabendo que ela não é minha e não é o que eu desejo que seja. Então, a maneira que eu resolvo isso é exterminando o outro, num sentido assim de obsessão, de posse, de absoluta maneira de ver o outro como não sendo meu, não é de ninguém. Essa é a obsessão mais violenta que tem, porque aparece como crime, né? E é por isso que a gente vê, até dizem que, eu não sei qual é a quantidade, mas parece que em torno do Brasil é 3 ou 4 feminicídios por dia, né? Baseado Sim. na quantidade por ano. Por quê? Porque no momento que eu obsessivamente amei, bem na linha que essa ouvinte falou, é meu, é minha, isso não pode ser tirado de mim, e se eu não conseguir tê-la, eu a destruo. Ou então eu me destruo, como alguns casos em que a pessoa então se torna deprimida e até se mata, né? O Lucas pergunta assim, Bia, pergunta ao Dr. Maia, por que tem pessoas que no início da relação, tem pessoas que vêm com toda aquela empolgação e paixão, com o passar do tempo simplesmente mudam, deixam de ter todo aquele investimento, parece que só vestem um personagem, até conseguirem o que querem. Seria algo patológico ou um desvio de caráter da pessoa? Não, é como eu falei antes, né? A linha da paixão, quer dizer, do amor romântico, que a gente coloca assim, que ele dura de 3 meses até 3 anos, 4 no máximo, é uma visão apaixonada do outro em que há uma fusão. Eu não enxergo o outro como ele é na realidade. Eu enxergo o meu desejo de ter o outro do jeito que eu quero. Então, o meu desejo é tão cego no sentido de ver o outro, mas é projetado no outro como se fosse aquilo que eu queria e quero. No momento que isso começa a passar o tempo, e então por isso eu disse um prazo de 2, 3, 4, 5 anos, o outro passa a não ser mais aquilo que o meu desejo obsessivo dele quer que ele seja. Então, gradativamente, ele me parece diferente. E à medida de que ele não preenche esse desejo que é obsessivo meu de como o outro deve ser, vê bem, eu não vejo o outro, eu vejo eu no outro, o meu Uhum. desejo no outro. Então eu quero o outro baseado no desejo que eu tenho, que me habita e que é assim que eu quero o outro. No momento que eu faço isso, eu tenho que fazer o outro ser o que eu quero. Essa obsessividade é que cria a problemática seguinte, que é: mas o outro não faz o que eu quero, não me dá o que deu no início, não é mais aquele. Por que que ela não faz isso? Por que que ele não faz aquilo? E eu não consigo entender que o que eu queria do outro era um desejo meu projetado nele. E não foi assim agora. Por que que o outro não é o que eu quero? Uhum. Aí, isso é que é muito difícil de entender. E aí, então, eu tenho que dizer assim, o outro tem um problema de caráter, o outro é isso, o outro é aquilo. Quer Isso. dizer, eu tendo a criticar o outro, e não a mim, por desejar de um jeito obsessivo. O obsessivo, aí é que está o grande lance, é o obsessivo, né?
A pessoa meio que se perde ali, meio que quer se fundir com a outra. E aí, como não dá, fica com raiva da outra. Exatamente, porque cada um de nós tem uma maneira de entender o mundo baseado na nossa formação desde pequeno, com o pai e a mãe. Então, Uhum. eu sou uma construção afetiva, ético-moral, dentro de uma sociedade com ideais determinados. E à medida que eu, vamos dizer assim, busco lá fora a realização dos meus desejos, e eu sou obsessivo nessa linha do meu desejo, eu não vejo realmente o outro como é outro, que também deseja de um jeito muito especial dele comigo. Por isso que as parcerias ou sociedades têm dificuldade de persistir muito tempo, porque cada um de nós, à medida que evolui a situação, vai se revelando nas suas linhas de pensamento mais diferentes um do outro. A minha obsessividade, a minha ambição, o meu orgulho, a minha maneira de querer que as coisas sejam assim assado. Então, as dissensões e as diferenças começam a aparecer. Se eu não tenho essa capacidade de perceber que o meu desejo tem que ser colocado no real do outro e o outro tem que fazer a mesma coisa comigo, as parcerias vão se deteriorando e as brigas vão aparecendo e sempre de forma crítica. O outro é que é errado. Eu sou maravilhoso, eu queria isso, eu tinha uma ideia boa, tudo que eu quis era isso e aquilo. Quer dizer, eu me Tudo que eu justifico o tempo faço, todo. tudo que eu É, fiz, tudo que eu faço é por amor. é por amor, É. tu vê. Aham. Agora, também não dá para pintar aí aquela pessoa que é meio doidivanas e que depois que brinca com o brinquedo novo cansa e já quer outro? Mas por isso mesmo, quer dizer, tu não preenche os meus ideais, eu vou procurar outro. Então, uma das formas, vamos dizer também, de fugir das obsessões maiores e ir para relações sadomasoquistas de grande duração, tem o como tu chamas, os doidivanos, que diz assim, não, eu quero várias mulheres, eu quero vários homens, eu quero me divertir, eu não quero me fixar em ninguém. Mas também nessa linha começa a haver, assim, falhas de densidade, né? Eu tenho que estar trocando o tempo todo de parceiro e vivendo coisas que eu não estou mais satisfeito, estou ficando inquieto. Então, tu vê que esse caminho, como nós estamos vendo, ele é muito complicado Bah, na linha de uma pessoa, né? sim, bah. Por Aqui isso que eu chamo sempre de autoconhecimento, de ver o é, que realmente eu desejo, né? é um caminho mega individual, né? Só que a gente tem a fantasia de querer alguém do lado. Então a gente procura essa cara metade e vai indo. É, porque a Amanda volta aqui e fala que ela fez uma terapia e descobriu que ela tem dificuldade de relacionamentos porque ela e a mãe foram abandonadas quando ela tinha 11 anos e que por isso ela não consegue investir em ninguém. Só que não tenho saída para isso, porque não sei como fazer diferente. Aí são coisas mais complicadas, vamos dizer, na linha do autoconhecimento, né? Porque eu posso estar repetindo aquilo que eu perdi, querendo reparar o que eu perdi, mas sempre pelo trauma da perda, eu mesmo antecipo a perda para não ser perdida pelo outro, né? Eu antecipo a perda do meu lado para Isso. não receber aquilo que eu recebi no passado. Tu já diz, não, sabe? Não quero também, eu nunca quis, para não receber um fora. E o paradoxo é que, então, criticando o meu abandono de uma forma assim que é interessante. Eu não quero ser abandonada, mas eu mesmo abandono antes de ser abandonada. Que doideira, hein? A nossa amiga Veralice diz assim: a morte e a velhice têm me pegado agora com 63 anos. Vendo meus artistas amados com 80 anos e mais, os que são pouco ou mais ou menos mais velhos do que eu indo. Então acho que me passa o sentimento de que eu tenho muito mais anos para trás do que para frente. E me dá uma tristeza profunda por tudo que eu não vou mais ver,
Não vou mais viver com os meus amores. Dá uma tristeza, nostalgia antecipada. Há quem diga que se sente um alívio por ser o outro que morreu e não eu. Eu não sinto assim, mas como piada eu já ouvi. Tu vê que... Acho que é bem isso aí, eu tô nessa. Não, é que todos nós tentamos o tempo todo justificar uma filosofia de vida, um caminho, como entender as coisas, porque eu estou ficando velho e a morte está chegando perto, e eu estou perdendo aquelas referências que eu tinha. A sociedade hoje é tão mutante, tão estranha, com alterações assim complexas que eu não entendo. Então eu vou me sentindo assim cada vez mais distante do mundo que me habita em torno. Então, na realidade, eu tenho que sempre observar a mim mesmo e tentar, nessa linha, abrir caminhos pessoais que são válidos no aqui e agora. Então, eu teria que viver a vida num sentido assim, bom, se hoje eu tenho essa capacidade de perceber as coisas dessa forma, eu tenho que valorizar o meu tipo de vida até agora e o que eu fiz nesse momento e as pessoas que estão em torno de mim. E até para me tornar mais filósofo em relação a conhecimentos maiores de leituras e entendimentos mais sofisticados para justificar o sentido da vida para mim. E aí, então, eu devo ficar mais curioso do ambiente que eu vivo, das publicações, das coisas belas que tenho, filmes, cinema, séries, e viver o melhor que eu posso neste momento aqui e agora. Porque senão eu trago as coisas ruins do futuro para o presente e começo a ficar sem muito sentido de vida neste momento, né? É uma sabedoria pessoal que cada um tem que descobrir, né? Mas é ruim, hein? É difícil, né? Bem difícil, nossa. Mas, de uma certa maneira, me lembra aquelas, eu acho que são 10 questões que envolvem o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, né? Então, não deixa de ter um negócio parecido com aquele, quer dizer, só hoje eu vou viver o dia de hoje e vou ser feliz hoje, vou fazer o bem hoje, vou trocar muitas coisas boas com o mundo hoje, e porque não posso ficar me complicando e aceitando que eu vou fazer isso sempre. Mas é só hoje que eu não vou beber. Uma das formas mais densas é eu ser capaz de viver o dia de hoje o melhor possível. Porque senão eu estou sempre vivendo hoje um futuro negativo, uma problemática sem sentido, uma espécie de vazio e uma pergunta constante: por que eu estou vivo ainda? Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho mais nada do que eu tive. Então eu trago para o presente quase uma morte psicológica estando vivo. Então, esse caminho, vamos dizer, que seria positivo de eu viver a intensidade e degustar o que eu gosto aqui e fazer o que eu gosto, o que me dá ainda prazer, é uma forma existencial única, pessoal, que eu tenho que descobrir de alguma forma. Se não sozinho, com alguém próximo, com alguém que é amigo ou que tem as mesmas vivências e que me aproximo, então, para discussões até sobre isso, o sentido da vida, como nós estamos fazendo agora, né? Sim, porque isso que o senhor falou agora foi assim de uma profundidade que eu fiquei aqui pensando em tudo isso de outra maneira, né? Quer dizer, essa coisa do existencial, do realmente ficar fazendo perspectivas, ficar fazendo planos e envolvendo outras pessoas que fatalmente nós vamos nos decepcionar, a gente vai se frustrar, a gente vai isso, vai aquilo, e ao mesmo tempo, se tu conseguir ter esse poder todo de manifestar as tuas coisas agora, tu não vai ficar guardando capital lá para o futuro que não vai usar, né? Alguma coisa assim. Isso é mais ou menos o que tu está sintetizando. Se eu começo então a ver o sentido da vida como uma forma quase filosófica da existência, eu fico mais curioso,
Mas como é que outras pessoas viram isso? Como é que existem escritos que há um sentido, há um caminho? Qual é o caminho possível nesse momento que eu posso abrir? Qual é a pessoa próxima que eu tenho que pode me entender numa divagação como essa, mais filosófica de sentido de vida? Eu posso fazer uma terapia, eu posso conversar com alguém virtualmente e por aí afora. Então, existem terapias hoje que tu pode falar com alguém por um preço muito módico através da internet. Então, dialogar com alguém sobre as tuas mazelas e as tuas problemáticas, hoje em dia é de uma facilidade incrível, né? Então, esses caminhos têm que ser abertos, senão, vamos dizer assim, a fermentação negativa aumenta e tu cada vez fica mais infeliz no teu cantinho, né? Ainda mais com essa quantidade enorme de informações, do tipo assim, ó, a inteligência artificial está chegando aí e vai acabar com todos os empregos. Como é que tu diz isso para um adolescente? Que maldade absurda é essa de passar para um adolescente que ele não tem chance nenhuma no futuro? Mas porque para nós que já somos velhos, eu estou me lixando para a inteligência artificial, porque, né, ela vai chegar aqui, eu já estou saindo. Agora, como é que tu faz isso para um adolescente? Eu fico chocada, sabia? Pois é, mas tu vê, se o adolescente esperto e for esperto o suficiente, tu diz isso para ele, ele diz assim, eu quero conhecer a inteligência artificial, porque se ela vai me matar ou vai acabar com a minha vida, eu tenho que fazer amizade com ela. Esse seria o esperto. Sim, mas e aquele que não é, e o passivo, aquele cara aquela criança que que fica dentro de casa, fica escondido, que... Olha, sabe que eu acho isso tão assustador, sabe? Ainda bem que eu não sou adolescente hoje. Não, mas é exatamente isso. Esse que não consegue tem que ser ajudado por alguém que o torne mais esperto, né? Eu até me lembrei de uma paciente minha que o filho, quando instalou a guerra na Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, ele entrou numa depressão incrível, que o mundo ia terminar, que as coisas iam se deteriorar, porque existe o risco da guerra atômica, mas uma depressão assim, numa pessoa de 17 anos, e até no grupo deles, como o fim dos tempos, né? O que tem que ser feito aí? É relativizar, mostrar alguém com mais expertise de sentido de vida que essa é a nossa existência dentro de um padrão de crescimento, vamos dizer, técnico-científico, que eu tenho que ficar curioso e me adaptar. Mas tem gente que tem grande dificuldade, tu tem razão, né? Pois é. Ontem eu li uma matéria sobre uma questão estranha que os cientistas ainda não estão entendendo, que tem a ver com o meio ambiente aqui na Antártida. Então tem eu agora não vou lembrar exatamente, mas tem uma espécie assim de tipo uma onda que é normal lá dentro da Antártida, tá? Um vento, alguma coisa assim que funciona lá, que está escapando para cá. Que está escapando essas partes, e eles acham que escapar isso aí significa uma mudança climática assim meio que do dia para a noite, né? E aí alguém me perguntou, eu li isso aqui, eu estou contando uma coisa pessoal, tá? Eu li isso e algum tempo depois alguém me perguntou, e aí, Beatriz, está tudo bem? O que está fazendo? Eu digo, estou me preparando para o fim do mundo. Estou me preparando para o fim do mundo, porque aquela fala ali que seria uma falha em alguma coisa, assim. Sabe aquele filme Ontem, Depois do Amanhã? Sim. Que foi do dia para a noite, né? Que aconteceu uma mudança numa onda, alguma coisa no mar, e aí congelou tudo de um lado e esquentou do outro, né? Lembra, né? Do filme. Sim, e o que eles estão falando desse fenômeno que está acontecendo aqui na Antártida, os cientistas estão dizendo que tem mais ou menos essa possibilidade de fazer uma mudança drástica, definitiva, climática mundial.
E aí, quando a pessoa me perguntou o que ele está fazendo, eu respondi assim, meio que mecanicamente, que estou me preparando para o fim do mundo. Mas aí eu comecei a rir, e estou rindo agora até também, né? Porque essa é uma alternativa que a nossa mente, mais aquela que está lá embaixo, que a gente quase não fala com ela, respondeu naquela hora, porque eu tinha lido aquilo antes. E olha que eu sou uma pessoa idosa, eu sou uma pessoa que tem muita informação. Agora, como é que entra na cabeça desses jovens? É como esse aí que o senhor falou que ficou deprimido por causa da guerra. Como é que isso entra, né? Pois é, mas como isso entrou na tua vida, na nossa vida, na minha vida e a maioria das pessoas. Eu tenho que ter uma capacidade de adaptação e uma curiosidade suficiente para ver como tudo é muito relativo e que determinadas notícias que parecem catastróficas ou de fim do mundo são colocações que o tempo todo se coloca como possibilidades, mas que num correr de vida como o nosso, que não passa de 100 anos, essas alterações, vamos dizer assim, de fim de mundo, de grande estranheza, de mudanças absolutas, é muito relativo, né? Porque vai acontecer, né? Já caiu um asteroide aqui que matou os dinossauros há 60 milhões de anos atrás. Então, hipóteses negativas nós estamos o tempo todo cheios, tanto no sentido do planeta e da nossa existência como seres no planeta, mas o mais importante é perceber os impactos afetivos na minha vida altamente planetária pessoal. Por que eu fiquei tão abalada com essa onda da Antártica? Que medos são esses que me habitam? Eu fiquei com medo de morrer, então. Quer dizer, o planeta morrendo parece que traz a minha morte como tema para mim mesma. Então, sempre vê numa linha pessoal, porque numa linha mais externa tem coisas positivas. Por exemplo, descobriram agora que em Marte tem um oceano que se colocasse assim, tipo os oceanos da Terra, a mais ou menos 12 mil metros, 12 quilômetros de profundidade, ele se fosse colocado assim como tem o nosso Atlântico e Pacífico, ele teria 16 quilômetros de profundidade de água. Então, é uma coisa tão, vamos dizer, positiva no sentido do planeta Marte como hipótese da gente, quando houver problemas aqui, morar lá, né? Cientificamente é uma possibilidade. Então, ao mesmo tempo que tu vê uma coisa tão pesada, tu vê outra que é um futuro, né? E se diz que o planeta Marte, há quase 4 bilhões de anos, era igual à Terra, né? Tinha atmosfera, tinha água, tinha tudo, até provavelmente vida. Então, essas são notícias boas, planetárias, mas eu fico mais com as intraplanetárias, que é eu como pessoa neste planeta, né? Pois é. A questão toda é que a gente está numa instantaneidade também que a gente não tem controle nenhum. E essa falta de controle é que deixa qualquer pessoa, quer dizer, eu pelo menos fico mais angustiada, né? Isso. Então, tu tem que lidar com a angústia no teu nível pessoal e ter uma capacidade também pessoal de dizer assim, mas por que eu estou angustiado? Por que eu estou sem sentido? O que está mudando na minha vida? Que esse é o caminho de uma psicoterapia boa, né? O que eu acho que está acontecendo comigo e desenvolver essa ideia. À medida que eu desenvolvo a ideia, eu ganho o poder de me curar ou ter uma visão minha em relação ao mundo e a mim mesmo cada vez melhor. Bom, uma outra amiga diz assim: bom dia, doutor Maia, bom dia, Beatriz, meu abraço. A ti, Beatriz, eu também chorei por causa do Silvio Santos. Doutor Maia, eu tô com um amigo que tá com um problema num relacionamento. Ele conheceu um menino. O menino já bateu nele, tá vivendo um relacionamento abusivo, só que ele não consegue sair desse relacionamento e passa 24 horas do dia pensando nisso. Ele já esteve muito depressivo, chegando muitas vezes até a se machucar. Também já tentou tirar a vida uma vez. Como posso ajudá-lo?
Aí eu sempre, né, indico, né? Eu acho que eu te mandei, ou não, se não, eu te mando depois o telefone do ambulatório do nosso curso de pós-graduação em psiquiatria, né? Porque esse é um caso realmente com uma indicação de uma terapia, né? Uhum. Um exame detalhado de por que ele está assim tão ligado obsessivamente a essa relação que é traumática e problemática. Aí é uma coisa bem objetiva que tem que ser tratada com terapia, né? Então, depois o senhor me passa que eu mando para Depois ela eu aqui. posso. Doutor Maia, uma outra questão que a amiga aqui coloca, ela diz que a mãe dela completou 76 anos. Vendeu o apartamento, dividiu com os filhos o dinheiro e está vivendo na casa dos filhos agora, um tempo na casa de cada um. Nesses dias ela está aqui comigo. Até aí tudo bem. Parece que as coisas estão funcionando. Mas eu já não reconheço a minha mãe. Ela fica o tempo inteiro dela, o dia inteiro, no quarto. Chamo ela para sair, chamo ela para fazer as coisas e ela diz que não quer, diz que não sente vontade, diz que está muito bem, que está feliz, mas que não sai para lugar nenhum. E eu não sei qual a abordagem, porque justamente por isso, não sei qual a abordagem, porque ela sempre está sorridente, dizendo que está tudo bem, mas não sai do quarto. Aí é uma posição também complicada, né? Porque ela diz que está bem, não se queixa, não parece que está deprimida, mas a conduta diz o contrário, né? Porque não sai, Exatamente. não vai a lugar nenhum. Então, realmente, também é um problema mais complexo que caberia uma visão assim também terapêutica, né? E talvez aí, porque é mais difícil eu tratar com vamos dizer assim, se a pessoa está deprimida, está ansiosa, como nesse caso do rapaz que se falou, no caso dela, ela está rindo, achando que a coisa está boa, que ela quer quarto. Qual é a ocupação dela? Ela vê televisão, ela lê alguma coisa, ela se liga em algo ou está assim fechada, quieta e só abre a comunicação quando é perguntada ou querendo a filha levá-la para sair ou coisa assim. Então tem que examinar melhor as ocupações que ela tem dentro de casa, né? Porque, na realidade, a preocupação é mais da filha e ela está se sentindo bem, pelo que relato da filha, né? E que ocupação ela faz no quarto? Ela gosta de televisão, ela vê o celular, alguma coisa que, vamos dizer assim, justifique eu dizer que estou bem, né? Aí ela volta aqui e fala, ela passa o tempo todo ou fazendo um crochê, ou usando muito pouco o celular que ela odeia, ou então dormindo. Quer dizer, então ela está ligada numa linha obsessiva de que o crochê é uma espécie de lugar onde ela se sente bem. Quer dizer, eu estou vendo que é mais a filha que está preocupada com esse tipo de conduta e que parece que o sair para ela é uma coisa assim que a deixa inquieta e ansiosa. Como saber isso? Só se aproximando mais e dialogando com a mãe. Mas por que tu não quer ir num café comigo, ou almoçar fora, ou ir passear, enfim? O que está acontecendo mais profundamente nela? Isso ou talvez ela como filha ou alguma outra pessoa da família comece ou consiga acessar melhor essa dificuldade da mãe, né? Uhum. E aí eu acho que é mais um diálogo assim de maior Franco, profundidade, né? uma coisa mais franca, assim, né? Mãe, tu tá aqui fazendo crochê o tempo todo e não quer dar uma volta comigo, dar uma passeada, uma caminhada? Que idade ela tem e até 70, exercício físico? Não, 76 anos. nessa época, o ideal é haver algum tipo de exercício físico, porque senão a musculatura vai ficando presa, né? E aí começam dores no corpo, né? Ela poderia pensar que ela já fez tudo que tinha que fazer, já dividiu o que ela tinha entre os filhos e que então ela está só
Tipo assim, Você, esperando para morrer. exatamente, quer dizer, tem pessoas que vão ficando, vamos dizer assim, é a conduta que diz que ela não está bem. Tu falando com ela, ela até sorri, diz que está bem, que está fazendo crochê, mas a conduta de não Diz o sair do contrário. quarto É. é que diz que está algo errado, né? Então tem que dar uma falar francamente com ela, né? Quem é que tem mais acesso a ela, além dela, ou outra Isso, pessoa, um neto, um coisa filho que seja mais isso. invasivo, né? Que a Tem questão que dos invadir a filhos é que situação. alguns filhos não querem invadir a mãe, e aí fica assim, né? Então tenta. Porque É. isso também dá trabalho, né? Eu tenho que ocupar meu tempo com algumas coisas que eu teria dificuldade, né? O que a Isso é mãe uma também pode tendência querer não dar trabalho, daí ela fica dentro de casa, fica quieta. também. Várias variáveis que têm que ser levadas em conta, né? Muito bem. Aqui a nossa amiga Lúcia, ela diz assim, ó, a Vera Lúcia, ela diz assim, quanto a este caso desta senhora, vontade de separar após a aposentadoria dele, eu responderia com algo que passou comigo. Não seria, Dr. Maia, um momento de olhar para mim e ver o que eu estou só esperando do outro? Quanta responsabilidade da nossa felicidade colocamos no outro. Eu acredito que mesmo casados devemos ter sonhos próprios, buscas de realizações para não viver a vida na mesmice. Precisamos nos dedicar a algo novo e dar espaço ao outro também. Afinal, a casa, o lar também é do outro. Minha avaliação, até porque a vida sexual diminui, precisamos encontrar interesses novos e dar espaços a ideias de ambos e levar a vida mais leve, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Conheci uma senhora casada há 40 anos e o marido motorista de caminhão, vivia na estrada. Quando ele se aposentou, ela não permitia que ele usasse a cozinha, que ela dizia ser dela, para o bem dela, e fez uma cozinha para ele na garagem do jeitinho dele, parecia um caminhão. Depois de um tempo, separaram e mais adiante voltaram a morar juntos novamente. Que história, né? Uma cozinha, tipo um caminhão. Exato. Estranho. Não, tu vê que ela deu uma solução assim, que é psicoterápica também, né? Se o marido está em casa de uma forma excessiva, quem sabe ela sai, né? Mais, ou vai buscar um caminho dela assim que não rompa a relação, mas que a afaste do que ela chama de chatice do marido, né? Então, há sempre soluções possíveis, positivas, que eu tenho que, vamos dizer assim, me municiar, né? Por isso que eu digo que a colocação da Lúcia é interessante para que ela se dê conta que se está muito chato ficar em casa, por que eu não saio mais, né? Que é um caminho mais simples, dentro da complexidade que a gente não sabe bem qual é ainda, né? Sim, sim. Aqui uma amiga diz, por que tu não fala para tua mãe que tu precisa que ela cozinhe para vocês? Bota a véia na cozinha. A cozinha. Quais são as boas receitas que ela tem que deveriam ser feitas? Bota a véia na cozinha a cozinhar para vocês. Ela tá sem ter sentido. Ninguém precisa dela para mais nada. Tá bom? Né? O serviço se... Onde é que ela poderia ser útil agora, né? Uhum. Às vezes, né? Dizer, eu vou ter que sair, preciso que tu faça o almoço para mim, pode ser, né? De repente, não sei. Mas o bom, interessante é que a filha está preocupada com a mãe. Isso é bacana, parabéns. Porque poderia É, também deixar a velha lá dentro e dizer, tá, fica quieta aí que tá tudo bem. Tem almoço, tem janta, tem, sabe, tem conforto, não precisa de mais nada, né? eu podia usar esse estar bem da mãe como pouca preocupação com ela, né? Isso, exatamente. Olha só, aqui a nossa amiga diz assim, olha, sobre essa onda na Antártida, meu receio é que possa se formar um clima tipo um inverno que não acaba mais ou um verão que não acabe mais. Medo da proximidade da morte já é algo para mim, no meu caso, ultrapassado.
Sim, por isso que eu lembrei do Dia Depois do Amanhã, daquele filme, né? Uma coisa assim. Climaticamente e tudo é imponderável, né? De que pode acontecer a qualquer momento durante o nosso período de vida, no sentido de uma catástrofe planetária, né? Que realmente não tem o que se pensar ou fazer sobre isso, né? Cada vez mais a capacidade científica está aumentando a possibilidade de até rastrear todos os grandes asteroides que tem perto da Terra, no sentido das suas órbitas. Esses tempos mandaram um satélite que chocou com um asteroide e viu que é possível mudar a trajetória. A trajetória. Então, tu vê que cientificamente nós estamos capazes já de evitar uma catástrofe. E todos os dias se identificam novos asteroides de risco maior para o planeta. Porque um asteroide, para ser risco, vamos dizer, planetário, ele teria que ter pelo menos mais de 1 quilômetro ou 2 de tamanho para poder fazer um estrago razoável, né? Aquele que veio aqui, eles calcularam que devia ter 10 quilômetros, vamos dizer, de tamanho. Bah. Como um bicho desses vem a uma velocidade de 180 mil quilômetros por hora, ele ao bater na atmosfera, ele cria uma explosão atômica, pode-se dizer assim, Sim. que deixa o planeta 5, 6 anos sem sol, né? Pela sujeira que levanta. Claro, levanta. Mas, doutor Maia, eu fiquei aqui pensando, 10 quilômetros é um pedrão do tamanho. Não, Entre a mais ou Restinga, menos. da Restinga até a Zenha, né? É um Isso. baita. Porque tu vê que a quantidade de meteoros que bate na Terra por dia é enorme, mas é tudo desde Pedrinha. micropartículas Isso. até 10 quilos, 20 quilos, 50, está cheio desses bichinhos caindo, Sim. né? Até a gente tem uma noite de asteroides aí, anualmente, né? Uhum. Bom, nós temos uma outra amiga que diz assim: estou escutando o Dr. Maia. Minha filha terminou um namoro de 2 anos e ele a persegue falando que no momento que ele mais precisou dela, ela o deixou. E persegue nas redes sociais, fala com amigas. E logo que ela terminou o namoro, sofreu por 1 ano, sentindo culpa e pena dele. Minha filha não suporta mais e já terminaram há mais de 2 anos. O que fazer para acabar com isso? Até para mim ele manda mensagens ainda. Ela tem 24 anos no momento. São os chamados amores obsessivos, né? Em que eu me apaixono, como nós falamos antes aí desse amor instantâneo, eu me apaixono de tal forma pelo outro que passa a ser obsessiva a minha relação com ele. E não consigo me desfazer disso. Quando passa os limites a gente então tem a Maria da Penha, né? Ameaça de dizer, olha, se tu não parar, eu vou fazer um BO, eu vou me queixar que tu não pode mais fazer isso, né? Parece que o caso não chegou nesse ponto, mas está muito chato e muito invasivo. Então, nesse caso, alguém tem que falar com ele no sentido de dizer, olha, ou tu para de fazer essa invasão, ou nós vamos ter que tomar uma medida mais séria. Ou então até falar com a família dele, né? Uhum. Que deve ter alguém na família que possa intervir e dizer, mas vem cá, isso aí terminou e a gente tem que ter capacidade de entender que as coisas terminam, né? E com certeza absoluta, aproveitando a tecnologia, bloquear ele das tuas redes sociais. Bloqueia. Porque esse fato de deixar essa porta aberta para ele pode soar como alguma esperança, né? Bloqueia, a mãe bloqueia também e aí vê se ele vai tomar um próximo passo, né? Porque se um bloqueio, vamos dizer, de informações pela internet ou celular não adiantar e houver, então, perseguição física, né? Ela está num determinado lugar, daqui a pouco ele aparece, quer falar com ela ou coisa assim, passa os limites e aí, então, tem que tomar uma atitude mais drástica. Mas nesse nível, se isso não está acontecendo e é só problema de comunicação via celular, então o bloqueio é o caminho. Agora, se persistir,
é o caminho da família dele ou de alguém que haja, vamos dizer assim, amigos que durante o tempo de namoro que entendam a situação e possam conversar com ele, né? Tem vários níveis de poder resolver isso. Então, esses seriam os vários níveis de conversar com alguém da família, porque ela está aqui aguardando a opinião do doutor. Seria... Esse seria o caminho, assim, né? Se os bloqueios, vamos dizer, de comunicação virtual não funcionam, ou melhor, ao fazer isso, acabar a ingerência dele ou a ação direta de querer voltar, eu passo para o segundo passo, onde amigos e familiares poderiam intervir para que a coisa parasse, né? Até a situação mais drástica, que seria, então, a queixa, tipo, eu tenho que fazer um BO lá, dizer, olha, essa pessoa está me incomodando, né? Mas eu creio que a obsessividade dele, se for usar esses métodos não tão invasivos da privacidade dele, ele consiga se dar conta que terminou, né? Pois é, porque uma questão que sempre salta é a capacidade da pessoa de ser abandonada. Tem pessoas que não aceitam nunca a frustração de receber um fora. Elas querem dar o fora, né? Aí se levam o fora antes, elas ficam obsessivas, né? Se nós temos 3 feminicídios por dia no Brasil, tu imagina a quantidade de agressões físicas que existem, ou verbais, porque aí tem níveis, né? A agressão verbal, a agressão, vamos dizer, de dominação, a agressão física e o feminicídio. Quer dizer, tem um histórico que vai desde o primeiro nível, que é hipoteticamente esse, né? De não admitir que o término tenha sido concretizado por uma das pessoas, e todos esses níveis a seguir. Então nós temos também níveis a seguir para impedir que a coisa evolua para uma situação mais problemática, né? Claro. Isso me lembra a filha da Silvia, né? A filha da Silvia, que depois foi vítima de feminicídio e causou um impacto terrível em todo mundo. O rapaz, inclusive, agora foi condenado, né? E foi assim, foi um fora que ela deu e ele não aceitou durante um bom tempo, né? É preciso realmente tomar algumas precauções com relação a isso e ver qual é talvez até quais são assim o estilo desses contatos. É um estilo agressivo, tem ódio, sei lá, né? Me lembrei da Silvia, a gente se preocupa mesmo. São vários níveis de inconformidade que têm que ser tratados à medida que eles passam limites, né? Uhum. Então nós levantamos todas as hipóteses que deveriam ser feitas a seguir se isso não parar, né? A amiga diz assim, ó, essa pessoa que diz que está feliz em ficar no quarto, eu estava assim na pandemia. Só que de repente começaram vertigens, pressão alta, obesidade. Sim, a pessoa ficou, não faz nenhum exercício, não faz nenhuma atividade, não faz nada. É uma tendência meio também orgânica, né? Não, o exercício para a pessoa de mais idade é recomendado, né? Dentro do possível de cada pessoa. Porque a musculatura parada vai se deteriorando, diminuindo, vai perdendo massa muscular. Daqui a pouco está difícil até de levantar, de andar, né? Então, eu tenho que tratar a minha musculatura de um jeito estimulante, né? Então, caminhadas, uma esteira, uma bicicleta ergonômica, enfim, dentro de casa, né? Ou a coisa mais simples que é a caminhada, né? Diária, né? Uhum. Muito bem, doutor Maia. O dia hoje está, essa cor do dia está me deixando meio mórbida. A gente precisa do sol, né? Qual é a previsão, Beatriz, para A o previsão, futuro
nosso futuro. Deixa eu pegar minhas cartas do tarô aqui. Pega, Deixa eu ver. Não, eu vou ver aqui. A temperatura agora está com 18 graus, tá? É isso aí. Dia nublado, totalmente nublado, sem previsão de chuva. A máxima mais 2 graus, 20 graus, não passa disso. Amanhã nós vamos ter sol, pouquíssimo sol, com nuvens. Segunda-feira vai ser mais nuvens do que sol, terça-feira chove. E o interessante, doutor Maia, é que na sexta-feira, dia 23 agora, de agosto, nós vamos ter uma queda novamente na temperatura, vamos chegar a 5 graus. Outra nuvem de frio se aproximando. Pois é, por isso que essa coisa ali da Antártida está preocupando, né? Será que tem alguma coisa assim a caminho? Olha, são ideias, né, e visões, vamos dizer, de clima que podem se realizar ou não, né? Como houve essa nossa enchente absurda aqui, que foi um contexto climático raro, né? Que tem gente que até chegou a dizer que é de 1000 em 1000 anos, outros de 100 em 100 anos, enfim. Mas é isso, né? Nós estamos perto do polo, né? Então frio é uma coisa que vem seguido de lá, né? Isso mesmo, muito bom. Então, nós estamos chegando já ao final aqui da nossa conversa neste sábado, que começou com a notícia, né, da morte do Silvio Santos. Como é que se diz no final? Que Deus o tenha, né? Exatamente, que Deus o tenha e que se ele tiver alguma missão na próxima, que ele tenha tanto sucesso quanto teve nessa, né? Exatamente, né? Ele disse que teve muita sorte, né? E cada um tem a sua sorte. Pois é, cada um tem a sua. Um abraço, doutor Maia. Obrigada, viu, pela companhia, obrigado pela generosidade de conversar com a gente aqui sempre aos sábados. Tá bom, um abraço para ti e abraço aos ouvintes. Tudo de bom. Muito bem, né? Eu conversei com o doutor psiquiatra, psicanalista, doutor Herberto Edson Maia. É sempre uma graça, um privilégio conversar com ele. E estamos aí, né, chegando então ao final desse nosso encontro, agradecendo sempre demais aí aos amigos e às amigas, lembrando que exatamente esse não saber é que talvez nos dê a chance de finalmente aprender algumas coisas, porque a gente sai daquela área da empáfia, né, da sensação de poder, de saber isso, saber aquilo, então vamos só observar e agir quando for necessário. Ajudar, colaborar, pedir ajuda, falar, como é o caso, como o Dr. Maia falou, né, para essa filha que está vendo a mãe dentro do quarto sem querer sair, fala com ela, conversa com ela, assim, francamente, né? Coloca para ela que isso está te angustiando, que tu está ficando preocupada com ela. Talvez daí ela dê uma reagida, né? Certo? E é isso, se tudo der certo, eu volto segunda-feira. Lembrando que amanhã, domingo, o nosso Adroaldo Bauer Correia, às 19 horas, começa aqui a nossa semana, não é? Com o domingo.com. E na segunda-feira, às 9 horas da manhã, se tiver tudo certinho, eu começo por aqui também para poder ter esse privilégio de passar algumas horas aqui com as amigas e com os amigos, sempre sabendo que é isso da vida que a gente leva, né? É viver, não ter a vergonha de ser feliz e tentar aprender a cada dia, a cada momento, um pouco mais, né? Sabe aquela história, né? Que do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. É que é a música, a própria música do Silvio Santos, né? Da música, da vida não se leva nada. Vamos aprender, sorrir e cantar, portanto, né? Um bom final de semana.